Bom, então vamos lá. A gente falou na aula anterior a respeito da região oral. Então, a região oral é formada pela boca ou cavidade oral e várias outras estruturas, como os dentes e a língua. Então, agora a gente fala dessas estruturas e a gente fala também das glândulas salivares. Bom, a maior estrutura que está na região oral é a língua. Então, a língua, se vocês lembrarem da aula passada, ela forma o chamado assoalho da boca. Então, o assoalho da boca, que é esta região que vai fechar a mandíbula. Quem são as estruturas que formam o assoalho da boca? Então, nós temos o músculo miloioideu, depois nós temos o músculo genioideu e a própria língua, que também é um órgão muscular. Então, este órgão muscular, ele tem várias funções. Então, função de mastigação, deglutição, gustação, fonação. E aí, aqui a gente visualiza, né, e relembrar que a língua, na sua função de gustação, ela possui aqui várias papilas linguais e cada região da língua é responsável aí pela sensação gustativa dos diferentes gostos. Bom, a língua, ela é dividida em raiz e corpo. A raiz é esta região que está fixa e localizada entre a mandíbula e o osso hioide. Bom, aqui, logo acima e anterior da língua, a gente tem o corpo, e o corpo ele está entre a região do ápice, então que é a ponta da língua, e a raiz. Nessa figura, a gente ainda consegue visualizar as outras duas estruturas que formam o assoalho da boca junto com a língua. Então, este seria o músculo geniogrosso e este, o genioióideo e o miloióideo. Além disso, a gente aqui visualiza a parte de baixo da língua, que é a face inferior da língua, e a região do dorso da língua. Aqui, o dorso da língua, então, ele tem várias estruturas que são importantes. Então, primeiro, a gente tem um sulco lá no fundo, em forma de V, que é o chamado sulco terminal. O sulco terminal, ele divide aqui para frente o corpo e a região da raiz, onde eu tenho um tecido diferenciado, que é a chamada tonsila lingual. Esta tonsila lingual, ela está muito próxima da tonsila palatina. Então, aqui, lá da outra aula, relembrando, a gente visualiza o arco palatoglosso e aqui o arco palatofaríngeo. O que acontece aqui é que existe a formação de um anel, que é um anel de tecido linfático e que é relacionado à defesa desta região, que é chamado de anel de Waldeyer. Quem é que forma esse anel? Tonsila lingual, tonsila palatina e lá em cima, na região da nasofaringe, a tonsila faríngea. Ok? Então, essas três tonsilas, elas formam este anel de defesa contra processos, agentes patológicos, por exemplo, que podem entrar tanto pelo nariz quanto pela boca. Bom, além disso, o que a gente tem mais aqui? Sulco terminal, a gente tem um sulco bem no centro da língua, que é o sulco mediano, e toda esta túnica mucosa que existe aqui no dorso da língua, ela está repleta, então, por papilas linguais. E estas papilas linguais é que são responsáveis, então, pela gustação. Outra estrutura interessante aqui é este forame, chamado de forame cego, que está exatamente aqui no V do sulco terminal.
este forame cego, ele é um resquício embriológico da descida da glândula tireoide para a região anterior da traqueia. Então, o que acontece é que a tireoide ela é formada lá em cima, próximo à raiz da língua. E durante o desenvolvimento, ela vai descer através de um ducto chamado de ducto tireoglosso. E muitas vezes existe aqui um resquício deste ducto que acaba formando o que a gente chama de forame cego. Bom, como a gente falou então, o dorso da língua ele está repleto de papilas linguais e essas papilas elas são diferenciadas. Então, na lateral da língua eu tenho as chamadas papilas folhadas, que são pouco desenvolvidas nos seres humanos. Então, elas parecem aquelas barbatanas de tubarão que ficam na região lateral da língua. Depois, no dorso da língua, eu tenho as chamadas papilas fungiformes, que parecem um cogumelozinho, por isso que tem esse nome, misturadas com as papilas filiformes, que vão ser as papilas que dão também a sensação do tato na língua. E lá, por último, perto do sulco terminal, eu tenho as chamadas papilas circunvaladas. Bom, na face inferior da língua, a gente precisa lembrar de uma estrutura que está aqui, que é o chamado frênulo da língua e que também vai fazer aí a união da língua com a região do assoalho. Então, aqui novamente a gente vê, ó, osso hioide, a mandíbula. Aqui, primeiramente, o músculo miloioideu, o músculo genioideu e depois aqui os músculos que já fazem parte da própria língua. Então, o que acontece é que a língua ela acaba tendo um grupo muscular extrínseco que começa fora da língua e termina na língua, e ela tem um grupo de músculos intrínsecos. Estes grupos de músculos intrínsecos, eles são, na verdade, dois grupos, um de cada lado, que estão separados por um septo fibroso que é chamado de septo da língua. Aqui a gente visualiza bem este septo. Então, olha só, ele está bem no centro da língua. Então, eu tenho um grupo de músculos de um lado, um grupo de músculos do outro. Quem são os músculos extrínsecos? Então, novamente, músculos extrínsecos são aqueles que começam fora da língua e vêm para a língua. O que eles vão fazer? Eles modificam a posição da língua. Então, o que acontece aqui? Novamente, esses músculos, eles têm o nome de onde começa e onde termina. Então, obviamente, todos terminam na língua, todos terminam com glosso, né? Porque a gente lembra que glosso é a palavra em latim para a língua. Então, vamos lá. Genioglosso. Então, genioglosso é aquele músculo, fica acima do genioide. Então, ele vai começar lá na pontinha da mandíbula, como já discutimos, e termina na língua. Depois, eu tenho hioglosso. O hioglosso, ele é bem lateral. Onde é que ele vai começar? No osso hioide e vai terminar aqui na língua. E outros dois mais laterais, o palatoglosso. Então, a gente já imagina que ele começa lá na região do palato e vem para a língua. E o estiloglosso é um músculo que vai começar no processo estiloide do osso temporal e vai terminar na língua. Então, estes 4 músculos, eles são o grupo de músculos extrínsecos, que começam fora da língua e vêm terminar na língua. Agora, eu tenho o grupo de músculos intrínsecos. O que é que esses músculos vão fazer? Eles vão modificar o formato da língua. Quem são eles? Então, novamente, eu tenho aqui 4 músculos. Os longitudinais, então, longitudinal superior,
e o longitudinal inferior. E ainda tenho o grupo vertical e o grupo transverso. Lá nas peças, esses grupos eles estão muito misturados, porque na verdade eles têm nomes em relação ao posicionamento dessas fibras. Então, eles estão em uma única região. O grupo que tem fibras verticalizadas é chamado de vertical, e o grupo que tem, fibras na região do plano transverso, chamado de transverso. Então, a gente vê, né, os verticais desta forma e os transversos desta forma aqui, ok? Lá nas peças, então, a gente não consegue diferenciá-los. A gente sabe que eles estão numa região, mas a gente não consegue ver exclusivamente o transverso e exclusivamente o vertical. Aqui, uma outra forma de visualizar. Então, ó, de novo, a gente vai lá de baixo, milo-ioideu, o gênio-ioideu, depois, ó, o gênio-glosso, que é o maior músculo, e aqui, neste caso, a gente consegue visualizar bem o longitudinal superior. Os outros fica difícil de visualizar, ok? Bom, em relação aos dentes, então os dentes eles são estruturas rígidas, esbranquiçadas. Lembrar que os dentes eles estão implantados lá nos alvéolos dentais, tanto da maxila quanto da mandíbula, através, ó, vamos relembrar lá, locomotor, de articulações fibrosas do tipo gonfoses. Função, obviamente, mastigação, mas os dentes eles também possuem uma função importante na articulação da palavra. Bom, as crianças, elas possuem 20 dentes descidos, então, são chamados também de primários, de dentes de leite. E os adultos, eles possuem normalmente 32 dentes. Então, esses dentes, eles estão divididos em incisivos, caninos, pré-molares e molares, superiores e inferiores. Fundamental que cada dente, de acordo com a sua forma, está adaptado para uma função. Então, os dentes da frente, né, os chamados incisivos, eles possuem aí uma função mais para cortar o alimento. Os caninos para rasgar. E lá no fundo, os pré-molares e molares vão ajudar a triturar, a moer, a esmagar os alimentos. Se eu isolar um dente, eu tenho então esta região esbranquiçada, que é a chamada coroa. Depois eu tenho uma região de transição aqui, onde está o alvéolo, né? Lembrar que isso tudo é revestido pela gengiva, que é o colo. E por último, esta região implantada no osso, que é a região da raiz do dente. E aí, aqui a gente percebe que eu tenho, então, chegando no dente, através do osso, estruturas como artérias, veias e nervo, ok? Bom, esses dentes, eles têm uma certa maturação. Então, o que acontece aqui, eu visualizo na figura, que eu tenho aqui os dentes chamados de descidos ou primários, e aqui, implantados ainda nos ossos, eu tenho os dentes permanentes. Então, o que acontece é que cada dente permanente, ele tem um período de maturação. Então, por exemplo, quando eu olho este dente, o segundo molar, o período de maturação dele é 10 anos. Então, o que vai acontecer? A criança lá pelos 10 anos, ela vai o quê? Eu acho que eu falei molar, desculpa, é pré-molar. Então, o que vai acontecer é que a criança lá com 10 anos, esse dente, ele entra na maturação e começa a subir. Quando ele começa a subir para erupcionar,
ele vai aqui corroendo a raiz do dente descido, e aí o dente descido acaba caindo quando o dente permanente ele sobe, ele eclode. Bom, interessante aqui é o chamado terceiro molar. Então, o terceiro molar, ele não está nem representado aqui ainda, ele é um dente de formação posterior, e o que acontece é que ele vai erupcionar lá pelos 17, 18 anos. Então, esse dente, né, que é chamado dente do siso, existem regiões do Brasil que chamam ele dente do juízo, né? É o último dente que vai erupcionar, então, em torno aí, aqui a figura fala 17 a 25, mas o mais comum aí é entre 18 e 21 anos. Bom, então lembrar que esses dentes, eles estão posicionados em duas arcadas, superiores e inferiores, e eles são iguais, né, em cima e embaixo. Então, por exemplo, como é que eu vou nomeá-los? Eu pego, por exemplo, aqui o primeiro molar. Então, este aqui seria o primeiro molar superior, porque ele está, então, na região da maxila. E aqui está virado, mas ele é um dente superior do lado esquerdo, ok? Por exemplo, se eu pegar este dente aqui, este primeiro molar, então ele é o primeiro molar inferior esquerdo também, ok? Bom, em relação aos órgãos anéticos, então eu tenho aqui na região oral as glândulas salivares. Então elas estão em 3 pares: glândula parótida, glândula submandibular, glândula sublingual. Então, aqui na figura, eu vejo a parótida, que é a maior delas, bem na região anterior à orelha externa. A sublingual, abaixo da língua. Aqui, ó, o frênulo da língua, eu visualizo. E aqui a região da glândula submandibular. Então, a glândula submandibular, ela fica próxima aqui ao músculo miloioideu. Bom, o que acontece? Essas glândulas, obviamente, vão fabricar a saliva. A saliva é um líquido viscoso, transparente, sem cheiro, sem gosto. O que dá cheiro na boca é a má escovação dos dentes. A saliva não tem culpa de nada. Então, pelo contrário, a saliva ela vai manter a boca úmida, ela vai lubrificar o alimento durante a mastigação e, mais do que isso, a saliva ela normalmente tem um pH muito neutro e isso faz com que ela tenha um papel importante na prevenção de cárie e no paladar também, na gustação, ok? Uma delas é a glândula parótida. A glândula parótida, ela drena aqui através de um ducto, que é o ducto parotídeo. Então, esse ducto, ele tem uma relação, primeiro, com o músculo masseter. Então, esse ducto passa por cima do masseter. E aí, esse ducto, ele vai perfurar o músculo bucinador. Quando ele perfura o músculo bucinador, o que vai acontecer é que ele vai desembocar na altura do segundo dente molar superior. Então, toda a saliva que é fabricada na glândula parótida, ela vai lá para dentro da boca, aonde? Na região do segundo, na altura do segundo dente molar superior, ok? É esta glândula que incha quando a gente tem a cachumba, a parotidite. Então, um vírus que se instala nesta região e que acaba fazendo com que haja um edema muito grande, um inchaço nesta região, então chamada de cachumba, ou o termo mais correto, parotidite. Depois, a glândula, então, chamada de submandibular. A glândula submandibular, ela está, então, ó, próxima ao músculo miloioideu, logo acima aqui do, abaixo do músculo miloioideu.
E o que acontece aqui é que ela vai ter um ducto e esse ducto ele vai se abrir aí por meio de 1 a 3 orifícios próximo ao frênulo da língua. Então, lá na face inferior da língua, próximo ao frênulo. Assim como a glândula submandibular, a glândula sublingual também vai se abrir aqui próximo ao assoalho da boca, próximo ao frênulo da língua. Só que, enquanto a glândula mandibular ela tem um único ducto que se abre em 2 ou 3 orifícios, a glândula sublingual ela possui vários ductos que vão também se abrir aqui próximo ao frênulo da língua. Então, aqui a gente visualiza bem. A glândula submandibular, a gente vê que ela tem uma porção abaixo do músculo miloioideu e ela tem uma projeção aqui para cima do músculo miloioideu. Então, tudo isso aqui é glândula submandibular. E aqui, nesta região, logo acima do gênio ioideu, a glândula sublingual, então, com seus vários ductos que vão se abrir ali próximo ao frênulo. Tudo que eu tenho de um lado, obviamente, eu vou ter do outro. Ok, gente? Até a próxima!